falar do Clássico Paulista. O Corinthians venceu o Santos por 1-0 na Neoquímica Arena. Vamos ouvir o Dorival Júnior. Para mim, avaliações de... Olha, está jogando um 4-3-3, está no 4-4-2. Isso daí é só um processo inicial, porque a partir do momento que a bola rolou, você já perde todo esse contexto. Então, o que nós tínhamos que ter tido é um preenchimento um pouco maior entre linhas do Santos, que nós não tivemos. Nós tínhamos os jogadores buscando bolas, às vezes, nos pés dos volantes, e isso dificultou a nossa infiltração. Aí sim eu poderia te dizer que nós estávamos jogando num 4-5-1 e não num 4-1-4-1. Entendeu? Por quê? Porque nós deixamos de cumprir aquilo que nós havíamos trabalhado. A pior coisa que tem no futebol é você ter uma posse falsa de bola. E foi, na minha opinião, foi o que aconteceu na primeira etapa. No segundo, nós corrigimos, muito em função das características dos atletas, mudamos algumas coisas sim, Bidon passou a vir um pouquinho mais por dentro, nós começamos a pesar a última linha adversária e, a partir daí, começamos a criar um pouco mais. Com relação a contratações, eu converso isso diariamente com o Fabinho, trocamos ideias a todo momento. O Corinthians está atento ao mercado, tudo dentro das possibilidades do clube, mas é natural que esses movimentos acontecerão na hora certa, respeitando todos os profissionais que aqui estão e, naturalmente, tentando melhorarmos ainda mais a qualidade do nosso grupo. Não tem questão cirúrgica, eu estou até me adiantando aqui ao departamento, mas não tem essa necessidade. O Memphis, ele teve uma torção muito forte de tornozelo, um inchaço grande, absurdo até. Talvez o tenhamos aí no meio de semana já em condições de poder iniciar trabalhos. Ele está tentando acelerar o máximo possível. Hoje já estava bem mais enxuto, mas ainda talvez não em condições. O Garro começa a voltar agora aos trabalhos, está praticamente aí iniciando essa transição. É um fato importante, confiamos aí que ele recupere o mais rápido possível, na totalidade a sua melhor condição, e quem sabe ainda possamos tê-lo aí por 1 ou 2 partidas antes da virada, tanto da data FIFA quanto da parada para o Mundial de Clubes. Tá aí o Dorival Júnior explicando, falando sobre tudo, hein, Vessone? Não só sobre o jogo, mas tem uma frase que você gostou, né? Que ele falou, ó, posse falsa, que aconteceu no primeiro tempo, o Corinthians venceu por 1-0. Você também está devendo a explicação da história da médica, que foi embora. Pois é, ele fala aí uma das coisas que eu mais odeio é a posse de bola falsa, que é aquela que vai de um lado para o outro ou para trás e não adianta nada. E o Corinthians fez muito isso, sobretudo no primeiro tempo. O Corinthians não joga bem de maneira geral a partida, melhora sim no segundo tempo. Na minha visão, cada um vai ter uma visão sobre essa piora do Corinthians. A minha visão é de que, como o Dorival está tentando fazer um sistema novo, e para isso ele está fazendo com que todos os jogadores do meio para frente, todos joguem em posições ou funções diferentes do que aquilo que eles faziam com o Ramon Dias. E isso demanda tempo. Não é assim que você... Carrilho, você é o terceiro homem de volante, você vira o cara no 4-1-4-1, você vai virar o cara da direita. O Coronado, você vai virar o cara lá da esquerda, antes era meia. O Maicon, você era o segundo volante do lado esquerdo, você vai ser o primeiro e sai com a bola. O Martínez, você que ajudava mais atrás, eu quero você chegando lá na frente. O Yuri, você jogava com uma duplinha, você não joga duplinha, você fica isolado e vai caindo pelos lados. Ou seja, é muita função nova de uma vez só e isso vai demandar tempo. Então o Corinthians ontem não joga bem, acho que o Santos merecia inclusive ter feito 1-0, sobretudo na primeira etapa. O Zé Ivaldo acaba sendo fundamental o erro dele. É uma cabeçada que um jogador profissional sem marcação praticamente na pequena área tem que fazer o gol. Pode ser zagueiro, lateral, goleiro. O cara é profissional, ele tem que meter essa bola para dentro, ele perde o gol. O Corinthians praticamente vive de uma falta batida pelo Coronado em toda a primeira etapa. No segundo tempo, com os mesmos jogadores, o que ele fala um pouco aí era muita cara com qualidade para ter a bola no pé. É Bidon, é Maicon, é Coronado, é Carrilho, é bonito.
só que vira uma posse de bola sem muita função e, sobretudo, um monte de gente pensando muito em posse de bola e sem agressividade, sem ir para cima e sem muito encostar no Yuri. O que ele pede no segundo tempo, e eu acho que isso melhora, Coronado ficou, ó, você joga entre os volantes do Santos e os zagueiros, eu não quero você vindo buscar bola. Carrilho, vem um pouco mais para dentro, também não quero você buscando bola. E aí o Corinthians consegue apertar um pouco mais e o Santos faz um gol 1-0, o VAR corrige o auxiliar, né? Que o auxiliar não viu a bola e ela entra bem na cabeçada do Yuri. Depois o Santos tem uma expulsão que eu acho injusta, porque o Martínez vai enchendo o saco do Escobar, ele não tem amarelo, o Escobar tem. E ele não para de encher o saco do Escobar, o Escobar tá na dele. Falar, ó, você e ele lá. E o Klaus, ao invés de só amarelar o Martínez, ou no mínimo, tira os dois, vai um de cada lado, ele papá. Quando ele faz o papá, dá os dois amarelo, ele olha nas anotações, ele, fiz bobagem, o cara já tinha. E aí ele tem que expulsar, o VAR não pode intervir em amarelo, e faltando 8, 9 minutos, o Santos então perde um jogador de maneira, para mim, injusta. O Corinthians ela faz o 2-0, lá de novo na origem, mais uma falta percebida na origem, e aí um gol anulado do Yuri. Aliás, é o 5º gol anulado dentro de Itaquera do Corinthians em 4 ou 5 jogos, e gols consumados pela arbitragem no campo, e o VAR chama e tirou. O Corinthians faz uma pontuação que eu julgo ok, é uma pontuação boa, poderia ter até uma pontuação melhor, perdeu para o Mirassol fora, mas aí vai acontecer, outros times acho que vão perder pontos, mas sobretudo uma derrota do Fluminense em casa. Aliás, o Corinthians nos últimos 20 jogos só perdeu essa do Fluminense, segue muito forte, quase 47 mil pessoas de novo, mais de 3 milhões ou quase 3 milhões de renda, mais um grande público em Itaquera. E agora o Corinthians tem aí o Novo Horizontino no meio de semana, e depois vai à Arena MRV pegar o Atlético e tem a decisão terça-feira com o Huracan pela Sul-Americana. Vamos ver como que o Dorival vai fazer essa dobradinha. Mas é uma vitória importante, o Santos, a gente fala dele também, mas está com 5 em 9 jogos, é uma pontuação bem baixa, Tirone. Bem baixa. E não foi um grande jogo do Corinthians, Arnaldo, mas enfim, ganhou. Vai ganhando os seus pontinhos em casa. Eu acho que até agora... A arbitragem bem ruim do Klaus, né? Vamos só pontuar, mas fala. A arbitragem meio... Quando ele vai no modo arrogante, eu domino qualquer coisa... A questão da expulsão aí é patética, né? Os outros foram lances de VAR. E no lance do VAR, do gol anulado do Corinthians, detalhe, ele atrapalha a jogada na origem. Ele não vê a falta, que foi clara. E aí, depois, tudo que vai acontecer... O VAR salvou ele, entre aspas, 2 vezes. A bola entrou no gol do Corinthians e depois... E na hora que ele foi intervir, ele fez besteira no cartão vermelho. Eu acho que a questão do Corinthians... A gente ia falar que o Dorival tinha arriscado em 2 momentos que ele podia arriscar, né? Os jogos do Racing, do Uruguai e do Novo Horizontino fora com o time reserva. Quando ele teve a oportunidade, não que ele tivesse com todo mundo, sem o Garro e sem o Memphis, diminui muito o número de possibilidades dele. Mas quando ele teve o time descansado para jogar em casa, um clássico, ele deu uma... Virou esse sinônimo para todo mundo, né? Para todo técnico, pardal, né? Ele deu uma coisa fora da curva. Ele não é fazer isso. Quando saiu a escalação, a gente demorou para entender como... E não deu certo, né? No primeiro tempo, o Vessone já descreveu e tudo mais. Mas eu acho que agora, a partir dessa vitória, mais uma posição razoável no campeonato, os desafios passam a ser as Copas, né? Não exatamente o Novo Horizontino, mas essa é a partida do Huracan. O Huracan se classificou para a semifinal do Campeonato Argentino, então o Huracan vai estar com a visão dividida, né? Porque é raro o Huracan ir para uma semifinal do Campeonato Argentino e ele passou, ganhando do Rosário fora. E o técnico te diz para a AFA, não marca o meu jogo no domingo, eu tenho o jogo terça. E aí tá pedindo para marcar o jogo no sábado. No mínimo sábado, né? Senão não dá nem 48 horas, né? Mas daí é uma possibilidade do Corinthians ter um time com as atenções divididas lá para definir a vida na Copa Sul-Americana. Isso lá na terça. Depois de jogar contra o Galo na Arena MRV e depois de ter possivelmente confirmado a classificação contra o Novo Horizontino. Mas as questões aí
a gente ficava falando, né, das confusões extracampo. Aí o Vessone publicou, quando vai batendo um pouco no escudo, né? Publicou atraso de pagamento da premiação do Paulista. Tem a ver com esse elenco, com esse time. Saída da médica. O Vessone vai explicar agora. Tem questões, Garro, Mateuzinho, não sei o que, tem algumas questões médicas do Memphis agora que foram descoberto o Corinthians não noticiou a entorse do Memphis, foi descoberto depois. Então tem questões ali que estão resvalando no time, né? Então eu acho que são... E antes desse jogo contra o Huracan tem a votação do impeachment. O Memphis recebeu a premiação dele, do Paulista? Ninguém recebeu. Ninguém recebeu, já está pintando um drama aí. Os salários não ser pagos normalmente, deu certo, pagou no dia 7, mas a premiação do Campeonato Paulista, nós estamos falando que já quase 2 meses, né? Vai para quase 2 meses, ainda segue sem acerto com os jogadores. Na teoria, você pega 5 milhões de reais lá, a não ser que o clube, a gente não tem essa informação, se o clube pôs um qualquer a mais. A premiação do estadual, que a federação paga 5 milhões, pega lá os 30 e pouco, comissão técnica divide. Então, essa premiação está atrasada, o clube confirmou o atraso, diz que está tentando resolver, mas que deu tudo certo, pagou direito de imagem, salário, isso segue tudo em dia. E agora há pouco, o Corinthians então confirmou a saída da doutora Ana Corte Ramos. Ela era chefe do departamento médico do Corinthians. Já havia claramente ali uma cisão interna. Isso a gente vinha falando, lembra quando o Emiliano até expôs isso, não só numa coletiva, mas quando foi embora num podcast também, eu e ela, a gente tinha lá uma situação, ele tentava passar um pano, mas estava claro ali que a comissão técnica, a ponto dele vir na coletiva e falar, eu não sei nem quando os jogadores voltam, eu nunca sei os prazos e tal. Então, na coletiva, ele já estava demonstrando esse desgaste com ela. Ela também é uma médica importante, até do COB, né, do Comitê Olímpico Brasileiro, ela é chefe do departamento, inclusive, do COB e tudo mais. Já estava há alguns anos no Corinthians, era chefe do DM, e aí o caso Mateuzinho, basicamente, para o torcedor entender, que é basicamente o caso que derruba ela agora, mas a culpa não é do Mateuzinho. Ele joga lá diante Mirassol, aquela coisa toda, e aí aparece ali uma espécie de um edema, faz um exame, essa é uma apuração, inclusive, do Vitor Ticaroli, meu companheiro no portal Meu Timão, e aí fisioterapeutas, fisiologistas, de acordo com a matéria, dizem, olha melhor, vamos esperar, talvez dar uma segurada na viagem. Não, tá tudo bem, dá para ir, vai para o Uruguai. Ele fica no banco, não joga, porque poupou vários jogadores, ele permanece no banco, e aí na quinta e sexta, mesmo sem treinar, não consegue treinar nem na quinta, nem na sexta, nem no sábado, e não vai para o jogo. E aí o Dorival, na coletiva, fala, a situação meio complicada aí do Mateuzinho, eu vou tentar entender, porque se ele não jogou no meio de semana, ele não pôde depois treinar comigo. Ele estava contando aí, tanto que ele tem que fazer a improvisação. Improvisa e joga o Félix Torres de lateral direito. Então o próprio Dorival estranhou, está chegando agora. Ela já tinha uma situação, aquele caso divulgado pelo Renato Nalesso, o Cascão, que é produtor da Band, do assédio moral, né, que teria sido com ela. O clube até hoje nunca se pronunciou, disse que averigou internamente e deixou a situação dizendo que tudo foi resolvido internamente. Então ela tinha essa situação de assédio moral contra ela também, que supostamente teria sido causada pelo Fabinho, numa discussão entre os dois ali, um querendo uma coisa, outro querendo outra, assédio moral. Isso nunca ficou muito bem explicado pelo clube, que só disse que averigou, conversou com todas as funcionárias mulheres do clube, do CT. Enfim, a crise já estava um pouquinho ali internamente e agora explode de vez aí com a saída da médica. Vamos ver se quem assume aí o departamento médico lá no CT do Corinthians. É uma zona, né? Porque, veja bem, você tem 3 formas de tirar um jogador do jogo. A primeira é o médico. O médico vem, mostra a imagem, mostra a doença. Isso. Tá fora. A segunda é, ele tem um problema no cotovelo, mas não é goleiro, não vai usar o cotovelo. E a terceira é o jogador que não está se sentindo bem, ou está se sentindo bem, aí vai conversar com um. Tá? Quando a situação do Mateuzinho tinha que estar na mesa do Dorival,
No dia. Não é depois, eu vou entender depois o que aconteceu. Eu esperava contar com o jogador. Ele tem que saber. Isso é um negócio inacreditável. Então, a partir do momento que começa a questão do Mateuzinho, ó, fez o exame. Ali tem que estar Fabinho, a doutora Ana, que é a chefe da questão, o Mateuzinho e o Dorival. Senão o filho dele, a comissão técnica. Fala, olha, o que ele tem é isso. Se ele pode viajar, os fisioterapeutas acham melhor parar. Qual que é a sua opinião, Dorival? O que você pretende com ele? Qual que é a tua ideia com ele? Gente, pelo amor de Deus. Não é possível um clube desse tamanho passar por isso. Então, pelo varal que o Vessa está colocando aqui, varal mesmo de roupa, todas as cadeias são quebradas. E o treinador não sabe de nada. Duríssimo.